Olá pessoal, essa é uma apresentação sobre Temporal Table no DB2 e existem três tipos de Temporal Table. Primeiro, temos a System Period, no qual o sistema pode armazenar o histórico de mudanças em uma tabela histórica. Por exemplo, uma auditoria interna solicita avaliar histórico de mudanças realizadas no sistema de pagamento de funcionários. Ok? Como fazemos essa implementação então, né? Aqui nós temos uma tabela comum com dois campos datas como uma chave, né? E outra tabela igual, realizamos um alter com a cláusula adversion use history table. Na sequência, inserimos alguns valores na primeira tabela e fazemos algumas alterações. Ok, então como realizamos as consultas, né? Na tabela Employee temos os valores atuais, aqui, e na tabela History Employee nós temos o histórico de alterações, como nesse segundo exemplo. Ok? E podemos também buscar por uma data específica, tá? E o valor do período correspondente é retornado, como nesse exemplo. Usamos a cláusula for system time as of e a data que nós queremos. Também podemos utilizar uma outra opção, que é a busca de valores em um determinado período. Então, para isso, nós temos for system time from to, inclusive e exclusivo, e for system time between and, inclusive e inclusivo. Ok? Então, qual a diferença? Que nós temos um exemplo utilizando o mesmo período, tá certo? Mas quando é exclusivo, né, ele não vai considerar essa data. Então, aqui, a mesma consulta com o mesmo período, porém resultados diferentes. Tá certo? Outro tipo é a Business Time, onde você pode armazenar diferentes valores para diferentes períodos em um mesmo registro. Então, um exemplo aqui. Por exemplo, uma agência de seguro precisa pagar um cliente envolvido em um acidente de carro e eles precisam determinar qual o valor e termos da apólice de quando o acidente ocorreu. Então, como que nós implementamos isso? Uma tabela comum com dois campos datas, como uma chave, tá? Utilizamos a cláusula Period Business Time para indicar o período. E agora, para entendermos melhor, essa timeline é importante. Primeiro, foram inseridos três valores diferentes para um mesmo ID, aqui indicado em azul, tá? E na sequência inserimos novos valores para esses mesmos períodos, né? Quebramos o período aqui, tá? Porém, não é possível inserir, precisamos realizar um update, esses valores aqui em vermelho. Então, segue aqui um exemplo. Ok? Isso porque o período já existe e você pode violar a constraint, certo? Então, nós temos aqui 4 períodos, né, com valores diferentes. Então, como que nós fazemos a consulta nesse caso? Consulta simples aqui, né, com todos os valores, referente a todos os períodos. E aqui, como na System Period, nós podemos especificar uma data e ele retorna os valores referentes a essa data, né, no período. Então, só muda um pouquinho aqui, for business time as of. Também podemos utilizar for business time from to e for business time between e end. Temos um outro exemplo aqui. Ok? E por último, nós temos a Bitemporal Table. Tá?
é uma combinação dos dois tipos anteriores, Business Time e System Period. Um exemplo da utilização seria um cliente revela um erro de entrada de dados envolvendo a taxa de juros introdutória de 3 meses no cartão de crédito. Então, o banco deve retroativamente corrigir o erro e calcular um novo balanço se necessário. Ok? Para concluir, nós vemos que a Temporal Table certifica-se de que o cliente só tem uma posição financeira em um determinado momento, estabelece um histórico de alterações, é disponível através da versão 10.1 para frente, poupa tempo, esforço, dinheiro, contra codificação pesada, triggers, procedures. Aqui as referências utilizadas nesse vídeo. Obrigada.